Então, estamos no programa Palavra Viva, né? A todos que acompanham aí pela rádio, uma boa noite. Eu quero também cumprimentar a todos que nos acompanham aí pelo WhatsApp. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus faça o seu rosto, né? O rosto da sua família, transbordar de alegria. Nós estaremos dentro da nossa programação, né, fazendo como de costume. Nós vamos estar lendo, você que tem nos acompanhado aí, nós vamos estar lendo agora João capítulo 14. Né? E logo mais estaremos falando uma mensagem e orando, né, em nome de Jesus. Está escrito em João 14: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e em vós, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E tenho dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste
o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amardes, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Então nós acabamos aí de fazer a leitura, né, de João capítulo 14. E que capítulo maravilhoso, né? São ricas passagens bíblicas. A minha Bíblia, ela é de vermelho, né? Praticamente quase todo, né? Só algumas partinhas que não estão em vermelho. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Obviamente, todas as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, elas são de suma importância para a nossa vida. Mas, principalmente, né, as palavras que Jesus ele nos diz. Né? Se as palavras de Jesus elas são diferenciadas, né, de palavras de outros seres humanos, porque Jesus declarou abertamente, né, aqui no versículo 6 de João 14, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes na Terra, nós ficamos procurando alguém para acreditar, alguém para colocar a confiança. Às vezes nós mesmos nos decepcionamos a nós mesmos, né, porque cometemos coisas que nos desagradam, né? Como podemos agir de tal maneira? E às vezes nós nos sentimos mal por nós mesmos, ou sentimos mal por causa de atitudes de outras pessoas. Mas quando nós, inclusive isso aconteceu comigo, né? Quando nós passamos a olhar não para nós, nem para as pessoas, mas quando nós começamos a olhar para Jesus, né? E quando começamos a estudar a sua palavra, seguir a sua palavra, dar importância, não para nossas atitudes na terra, nem para as atitudes das pessoas, mas quando nós passamos a obedecer, quando nós passamos a ter um olhar diferenciado para a palavra do Senhor Jesus, nós passamos a ter uma postura diferente na terra. Né? Uma postura de quem atrai a bênção de Deus, uma postura de uma pessoa em paz, infeliz e feliz, na verdade, uma pessoa que está com a paz, está com a felicidade, porque está fazendo aquilo que deve fazer. Você que está me ouvindo, né, nessa programação, se tem uma coisa que você tem que fazer, né, você tem que estar atento, né, às palavras de Deus e às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as palavras de Jesus são as próprias palavras de Deus. E elas nos fazem conhecer mais Deus e ter um contato maior com o nosso Criador. E Jesus falou várias coisas importantes aqui no versículo 14. Né? Felipe pediu, né, para que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai. Aí Felipe falou para o Senhor, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus virou para ele e disse, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-me o Pai. Então as obras que Jesus falava, né? As obras que Jesus realizava, ela escancarava o Deus que ele servia, né? Cada pessoa nessa terra dá um fruto, por isso que Jesus disse que os falsos profetas, nós iríamos conhecer pelos frutos. Não é por causa de um fruto aqui ou outro ali, não, pelos frutos, pelas obras que essas pessoas desempenham na terra. Porque às vezes as pessoas
elas condenam alguém por algum tipo de pecado. Por exemplo, Davi foi o homem, ele é o homem segundo o coração de Deus, e Davi, ele cometeu um adultério. Mas pelo fato de Davi ter cometido o adultério, ele não era um homem de Deus? Não. Davi, ele era um grande homem de Deus, ele é um grande homem de Deus. Mas teve um momento na sua vida que ele pecou, que ele errou. A atitude que ele fez veio de Deus? É obviamente que não. Mas não podemos dizer que Davi era um falso profeta por ter adulterado. Ele teve um momento ali de crise espiritual na sua vida e ele cometeu um pecado, né? Então foi um fruto só, né? Mas na verdade, quando uma pessoa ela não tem uma ligação com Deus, né? Quando ela não é escolhida, Davi era um escolhido, Davi foi um escolhido de Deus, e ele, claro, teve problemas na vida dele espiritual, né? E depois ele se arrependeu desse pecado, né? E os frutos dele não era aquilo ali, não foi um fruto ruim, foi um fruto ruim, mas os frutos de Davi, eles eram, na sua grande maioria, frutos espirituais, né? Então Davi, ele tinha prazer nas coisas de Deus, e Davi não praticava o mal. Quer dizer, aquilo ali foi um acidente na vida dele. E assim deve ser o pecado na nossa vida, um acidente, né? Nós não podemos estar convivendo, né, com o pecado todos os dias. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Ela tem praticado, né, o pecado, tem sido algo cotidiano na vida dele. Os frutos que nós produzimos, eles declaram o Deus que nós servimos. Se Deus é o meu Deus, se Deus é o teu Deus, você que está ouvindo essa programação, obviamente, nós precisamos ter frutos na qualidade do Deus que nós servimos. Como eu posso servir a Deus? Como eu posso dizer que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus Cristo é o meu Deus, se os frutos que eu estou produzindo, se as obras que eu estou produzindo são obras não de Deus, mas são mais obras do inimigo? Porque tem pessoas que produzem diariamente mentira. Tem pessoas que produzem diariamente no seu coração rancor, mágoa, que produzem no seu cotidiano contendas, que produz ira, que produz adultério, fornicação. E elas estão envolvidas diariamente, não é um acidente, não, estão envolvidas diariamente com essa prática. E essas práticas, elas não podem vir do nosso Criador, pelo contrário, elas têm um pai, elas têm um mentor, que é o diabo. Jesus disse, lá em João 8,44, para alguns ali que estavam ouvindo ele, né, alguns fariseus, eu creio, ele disse assim, ó, vós tendes por pai ao diabo. Então Jesus disse que o pai deles, né, era o diabo. E assim tem acontecido com muita gente na Terra. Porque uma coisa é necessária que nós entendamos, que o fato de muitas pessoas confundem, e isso é algo muito grave, né? Todos nós fomos criados por Deus. Você pega desde um gato, um cachorro, são criaturas de Deus. E o homem é uma criatura especial de Deus. Agora, todos os homens foram criados por Deus, obviamente. Mas nem todos os homens estão ligados espiritualmente, são filhos, eu posso dizer que são filhos. Filhos é diferente de criação. Então há muitas pessoas, há muitos homens nessa terra que são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai, certo? E Jesus disse aqui uma coisa muito importante em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glórias ao nome do nosso Deus. Está escrito em João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai. Então, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus disse, e os guarda. O que você tem, o que eu tenho no meu coração, denuncia, ou escancara, ou faz manifestar o Deus que eu sirvo. Aquele que tem os meus mandamentos. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus Cristo, eu preciso ter dentro da minha alma, dentro do meu intelecto, dentro da minha mente, dentro do meu coração, eu preciso ter os mandamentos de Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho os mandamentos de Deus? Primeiro, eu preciso conhecer. Você que tem um pai, você fala assim, olha, tal pessoa é meu pai. Como é que você sabe que seu pai? Você conhece ele. Talvez uns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos. Então, quando nós temos um relacionamento com o pai aqui na Terra, nós conhecemos ele, nós sabemos o que ele gosta, o que ele não gosta. É claro que tem muitos pais que foram irresponsáveis e deixaram seus filhos à mercê da sorte, à mercê de outras pessoas. Deus ele está disposto a perdoar a pessoa por ter feito isso, mas a questão é o seguinte, quando nós temos um pai e nos relacionamos com ele, nós conhecemos aquilo que ele gosta, aquilo que não gosta. Então Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só também ter os mandamentos, não é só conhecer. Por isso que nós incentivamos aqui nesse programa a você estar lendo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia com você, por quê? Porque eu preciso conhecer os mandamentos do meu Pai, eu preciso conhecer a palavra do meu Deus, eu preciso entender o que Ele quer na minha vida. Então aquele que sabe a vontade do Pai, que conhece os mandamentos de Deus, aquele que sabe quem é o Pai, aquele que sabe os desejos, as vontades do Pai, e os guarda, e os cumpre. Jesus diz, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, veja bem, não adianta eu abrir a minha boca e dizer que eu amo a Deus se eu não guardo, se eu não conheço o que agrada e o que não agrada a Ele, o que é o mandamento, o que não é o mandamento dele. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não conheço Deus. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não faço o que Ele pediu para fazer. Então tem pessoas hoje, espero que não seja nem eu nem você, que está amando qualquer outra coisa, menos a Deus. Porque ele não sabe nem... Tem pessoas que não conhecem nem o principal mandamento. Se nós sairmos aí na rua, nas vilas, nas fazendas, se nós sairmos perguntando qual o principal mandamento de Deus, será que todos vão dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas? E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo? E depois não é só conhecer, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, que conhece, e guarda ele, porque não adianta eu saber que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se eu também não praticar, se eu também não executar esse mandamento. E Jesus continuou,
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama a Deus, tem até um versículo na Bíblia que diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscares de todo o vosso coração. Aquele que ama Jesus, o próprio Jesus se manifesta a ele. Aquele que ama a Deus, o próprio Deus se encarrega de se manifestar a ele. Porque Deus tem prazer naquela pessoa que cumpre os seus mandamentos, aquela pessoa que conhece, que busca conhecer mais a Deus, né? Então o próprio Deus, olha o que diz aqui no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, estamos necessitando, essa terra está necessitando de mais pessoas, que não apenas falam de lábios que amam a Deus, mas que na verdade amam a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E olha que privilégio quando nós amamos a Deus. O próprio Deus vai se manifestar. Ele vai se fazer conhecido por nós. Ele vai se aproximar de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós estaremos orando, né? É importante você ter essa certeza no seu coração de que você está conhecendo os mandamentos de Deus. Porque muitas pessoas não lêem a Bíblia. E não importa, nós vemos aí na política quantas pessoas que têm um nome forte, que são conhecidos, mas estão falando coisas totalmente erradas. Você não pode depositar a confiança num homem, num líder religioso. Somente. Você tem que... É claro que nós temos que ouvir aqueles líderes que são inspirados por Deus, mas o que garante que o nosso líder é inspirado por Deus se eu não tenho conhecimento pleno, se eu não tenho um conhecimento mais sustentável da palavra de Deus? Então você precisa se dedicar à leitura da palavra, né? Se você não sabe ler, hoje no YouTube você coloca lá, hoje quase todo mundo tem um celular, você coloca lá vídeos no YouTube, tem lá a palavra de Deus falada. Então dedica-se a ouvir, peça a Deus instrução, porque hoje tem muitas pessoas que estão enganadas no seu interior, estão enganando os outros. Estão explicando qualquer outra coisa menos a palavra verdadeira de Deus. Então é muita coisa para nós colocarmos. Às vezes tem pessoas que estão entregando a sua vida. Se tal pessoa falou, está falado. Não, você precisa ter essa experiência com Deus sua, né? É muita coisa para nós colocarmos na responsabilidade. A vida eterna, ela é muito preciosa para nós corrermos o risco, de repente, de ficarmos fora da vida eterna por estarmos seguindo pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Embora falam que tem a ver com a palavra de Deus, mas não tem nada a ver, né, com a palavra de Deus. Porque nós precisamos conhecer de fato a palavra de Deus. Precisamos ter esse desejo de conhecer verdadeiramente a Deus e as suas escrituras. E nós estaremos orando agora, né? Crendo que Deus estará fazendo milagres, né? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos e pensamos. A ciência nos diz que existem 100 bilhões de planetas só na Via Láctea, onde está a Terra, só na galáxia que está a Terra. E a ciência diz que existem outros 100 bilhões de galáxias no nosso universo. E estão fazendo estudos agora que existem outros tantos universos. E tudo isso, Deus, ele está no controle de todas essas coisas. E o que nós vamos orar e pedir agora são coisas muito pequenas, perto do poder e da grandeza do nosso Deus. Pai, nós estamos orando, Pai, a Ti, Deus. Nós estamos clamando, Senhor, ao Senhor. Ó meu Deus, para um toque do Teu Espírito Santo nessa vida, Pai, nesse coração. Nós estamos clamando, meu Deus, pela visitação do Senhor na nossa casa, na nossa família. Ó grandioso Deus e poderoso Pai, assim como o Senhor se manifestou, Deus, no tempo ali, quando Jesus estava aqui, e se manifestou quando Ele foi através ali da igreja primitiva, Senhor. Continua, meu Deus, se manifestando, Pai, no nosso meio. Pai, nós estamos invocando a Sua presença.
Nós estamos invocando, a sua palavra diz que todo aquele que invocar o seu santo nome será salvo. Nós estamos invocando o Senhor, Pai, neste dia. Nós estamos invocando o Senhor nesta hora, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós estamos invocando, Pai, o teu Espírito Santo, o teu exército, ó Pai, a sua presença. Ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o Deus da cura. Aleluia, Senhor. Ô, Senhor, esses que estão enfermos, ó Pai, que esse áudio está chegando em alguém enfermo, ou numa família que tem alguém enfermo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos ao enfermo, seja curado, seja livre desse mal. Aos que estão acamados, nós declaramos, levanta-te, sai dessa situação, seja curado, restaurado. Em nome do Senhor Jesus, enfermidade, vai embora dessa casa, vai embora dessa família, vai embora desse corpo, câncer, desapareça. Parte em retirada, perca suas forças, câncer conhecido pela medicina ou desconhecido, tumores espalhados pelo corpo, vai embora. Problemas na tireoide, desapareça. Problemas de visão, seja cegueira, seja glaucoma, seja dificuldade de enxergar, seja catarata, todo mal, nós estamos repreendendo da vista dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, sai desses olhos, enfermidade, sai dessa boca, sai desses ouvidos, boca travada, cordas vocais com dificuldade de falar, problemas na tireoide, problemas no cérebro, problemas nas veias, nas articulações. Em nome de Jesus, todo mal vai embora. Problemas de esclerose múltipla, desapareça. Volte a funcionar novamente, perfeitamente os nervos desse corpo. Corpo seja restaurado, seja liberto. Todo mal nós estamos repreendendo. Toda ação nos ossos tortos, problemas de andar, perna uma menor do que a outra, volta a crescer de novo. Em nome do Senhor Jesus, seja tocado, seja tocada pela glória do Senhor. Enfermidade do inferno vai embora. Espíritos de enfermidade vão embora. Espírito de confusão sai dessa casa. Em nome do Senhor Jesus, espírito de incredulidade sai dessa vida, que está impedindo essa pessoa de ser curada, de ser liberta do mal. Espírito do medo, espírito do pânico, vai embora em nome do Senhor Jesus. Problemas de depressão, problemas de estresse, depressão, vai embora. Problemas de vício, desapareça. Vícios com álcool, perca suas forças. Vícios com droga, problemas no corpo, de intoxicação, problemas na pele, desapareça. Problemas no estômago, no pulmão, no coração, seja onde for o problema, das plantas do pé até o alto da cabeça, receba o toque, receba a presença, receba a visitação do Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, que liberta. Pessoas que estão sem emprego, que venha um emprego, que venha um trabalho. Em nome do Senhor Jesus, problemas familiares, desapareça, caia por terra toda espécie de mal. Senhor, abençoa cada estado, Senhor, da nação brasileira, abençoe cada estado, Senhor, do Brasil, abençoe, Senhor, a Câmara dos Deputados, as câmaras dos vereadores do nosso país, a Câmara dos Senadores, o STF, Pai. Meu Deus, abençoe o nosso presidente, ó Pai, os ministros, ó Deus. Que tudo venha, meu Pai, estar acontecendo para o bem do teu povo, para o bem dos teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos por mais esse momento, ó Pai, por mais esse programa, Pai, por mais essa palavra, Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, para todos sempre. Se você deseja entrar em contato conosco, nos ajudando nesse programa, né, na rádio, se você deseja receber essas mensagens pelo WhatsApp, né, entre em contato conosco, nosso DDD 82 981 22 14 33. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.